Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos proteja, continue conosco sempre. Falar de Jesus para nós é uma alegria imensurável. Jesus é a grande resposta de Deus para os sofrimentos, para as angústias da criatura humana. Falar de Jesus é falar de um caminho de luz, de um ser que desceu do céu à terra para nos ensinar a subir da terra aos céus. Os relatos primários, as fontes primárias sobre Jesus de Nazaré, nós vamos encontrar nos evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Eles foram os primeiros a escrever sobre a trajetória do Mestre, principalmente nos seus 3 anos de vida pública. Mateus e João foram seus discípulos. Marcos, à época, era muito jovem, tinha 10, 11 anos, conheceu Jesus pessoalmente, mas não foi um dos seus discípulos, tornando-se depois evangelista. Foi pregador do evangelho juntamente com Paulo de Tarso, com Barnabé. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi discípulo de Paulo também e escreveu, como nós já falamos, um dos evangelhos. A figura de Jesus é uma figura ímpar na história da humanidade. O que ele disse, o que ele fez, o que ele viveu, o que ele testemunhou, nos traz um manancial de amor, de fraternidade e de solidariedade, a ponto de alguns pesquisadores afirmarem que Jesus nunca existiu. Eles não conseguiam entender como poderia existir um homem como Jesus de Nazaré há 2000 anos, como também hoje um homem como Jesus de Nazaré. E nós vamos encontrar provas históricas da existência de Jesus. E isso é importante. É muito importante conhecermos o Jesus histórico. Nós vamos lembrar aqui a figura de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que, na época, apadrinhado pelo imperador, ele conseguiu se tornar um grande historiador. E nos seus escritos, nos seus livros, ele fala um pouco aqui de João Batista, ali de Jesus, mas é em Tácito, o maior historiador romano, que nós vamos encontrar um trecho importantíssimo sobre a existência histórica de Jesus. Quando Tácito está comentando sobre a história de Roma, ele fala do incêndio que Nero realizou na cidade para construir a Nerópolis em sua loucura megalomaníaca. E Tácito, ele cita o seguinte: e Nero coloca a culpa do incêndio nos cristãos. Cristãos que vêm de Cristo, que fora crucificado entre 2 ladrões, na época em que o imperador era Tibério e o governador da Judéia era Pilatos. Esse texto de Tácito, ele é importantíssimo, porque além de falar da existência histórica de Jesus de Nazaré, ele cita mais ou menos o período que aqui Jesus viveu. Império de Tibério, que começa mais ou menos no ano 14 da nossa história, e no governo de Pilatos, que iniciou o seu governo na Judéia mais ou menos no ano 28 até o ano 38. Então Tácito consegue colocar Jesus no espaço e no tempo da história, derrubando assim aquela teoria que dizia que Jesus nunca havia existido e que seria apenas a criação dos homens na busca do homem perfeito. Então, há comprovação histórica da existência de Jesus. Aquela época que Jesus vivia, quem dominava o mundo era Roma. Como sempre aconteceu em nosso planeta, reinados, impérios surgem e caem. E naquele momento era o Império Romano. Jesus nasce no império de Caio Júlio César Otávio. O governador da Galileia era Herodes o Grande. Quando Jesus começa a pregar, o imperador é Tibério.
O governador da Galileia era Tibério, era Antipas, Herodes Antipas, e o governador da Judeia era Pôncio Pilatos. Esse era o contexto político da época, quando Jesus nasce na cidade de Belém, na Judeia. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas qual era a religião de Jesus? Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio trazer uma proposta de transformação. Jesus nasceu judeu e muitas pessoas se espantam quando descobrem que Jesus nasceu judeu. Sim, ele nasceu judeu, porque foi ao povo judeu que houve a promessa do Messias. Era o povo judeu, o povo monoteísta da época, que acreditava em um só Deus. E nós temos indícios nos próprios relatos dos discípulos, dos evangelistas, que Jesus era judeu. Quando ele nasce, ele é levado 7 dias depois para o templo para fazer a circuncisão, que era uma prática judaica. Todo ano ele ia para a festa da Páscoa, que era uma festa judaica de comemoração da libertação do povo do cativeiro do Egito. Quando ele começa a pregar, ele, quando realizava uma cura, ele orientava a pessoa: vá para o templo e lá faça o que Moisés prescreveu. Moisés foi um grande legislador do povo judeu. Quando ele foi preso, ele foi julgado pelo sinédrio dos anciãos, que eram judeus. E por fim, Pilatos, para ironizar os sacerdotes, coloca uma placa na cruz de Jesus, onde estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Há um outro detalhe também muito interessante sobre a vida de Jesus: o vácuo que existe dos 13 anos aos 30 anos de idade. E isso gerou muitas hipóteses, isso gerou muita celeuma, onde Jesus passou dos 13 aos 30 anos. Disseram alguns que ele viveu com os essênios para aprender, mas na realidade não foi nada disso. Ninguém no planeta Terra teria condição de ensinar nada a Jesus. Ele é o governador do nosso planeta. Todos que aqui desceram foi sob o seu comando, sob sua orientação. Mas onde viveu Jesus dos 13 aos 30 anos? Em Nazaré. Não foi à toa que ele foi chamado Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém, na Judeia. Entretanto, viveu a sua infância e a sua fase adulta em Nazaré. E nós vamos encontrar isso em Lucas, o evangelista, quando Jesus é encontrado na Páscoa. Lembra daquela história? Que Jesus, menino com 12 anos, foi para o templo e os pais ficaram procurando 2, 3 dias sem encontraram e foram encontrar ele lá no templo. E quando a mãe Maria diz a ele: meu filho, olha como nós estamos aflitos, ele responde: minha mãe, a senhora não sabe que eu devo cuidar das coisas que são do trabalho do meu pai? De que pai ele se referia? Ele não estava em uma carpintaria, ele estava no templo. O pai que ele se referia era Deus. Então, com 12 anos de idade, Jesus já sabia quem ele era. Então, o evangelista Lucas diz o seguinte: e dali foram para Nazaré, onde a criança crescia em estatura e em sabedoria. Em outro texto ele diz: em Nazaré o menino crescia em idade e sabedoria. E Jesus cresceu e viveu em Nazaré, a ponto de ser chamado Jesus de Nazaré. Com 30 anos de idade, ele começa a sua vida pública. Começa falando na sinagoga de Nazaré, onde não é aceito, e na sua saída ele diz: nenhum profeta é aceito em sua própria casa. E daí ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, na própria Galileia. Cafarnaum, que tinha uma beleza natural incomensurável. O lago era tão grande que era conhecido como o Mar da Galileia, chamado pelos nativos de Lago de Genezaré, e apelidado por Herodes de Tiberíades, em homenagem a Tibério. E nas margens daquele lago, o roxinol começa a cantar o mais belo hino
de louvor ao amor e à vida. Jesus, ele acolhia os miseráveis, ele acolhia os deserdados, ele trazia para debaixo de suas asas aqueles que eram esquecidos do mundo, mas que tinham o coração aberto para a verdade. Ele havia dito que não teria vindo para mudar a lei, não a lei de Deus, mas a lei de Moisés, a lei antiga, ele mudou radicalmente, de uma beleza inesgotável. Ele nos trouxe conceitos de profunda transformação espiritual. Ele acolhia os necessitados e os sofredores e nos convidava para um grande desafio, o desafio do amor. Ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos afirmo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém lhe bate a face direita, apresenta a outra. Se alguém lhe toma a túnica, entrega a capa. Se alguém lhe força a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000. Dá àquele que te pede. E não voltes as costas para aqueles que vos quer tomar emprestado. Ele nos ensina o perdão. Ele nos ensina o perdão das ofensas para que possamos viver em fraternidade, em harmonia. E continuava ele com seu hino, com seu canto. Ouviste o que foi dito aos antigos? Ama o teu próximo, aborreça o teu inimigo. Mas eu, porém, vos afirmo, amai aos vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei o bem a quem vos faz mal. E orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se você ama somente quem te ama, que de especial você faz? As pessoas de má vida também se amam. E se você só faz o bem àquele que você espera receber, que de especial você faz? Os hipócritas também o fazem. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E por falar em Pai, Jesus nos traz uma nova relação entre a criatura e o Criador. Até então, a relação do homem com Deus era uma relação de medo. Deus era o Deus dos exércitos. Deus era o Deus da espada. O Velho Testamento está lá, consta. O homem deve temer a Deus. Então, a relação do homem até Jesus chegar, a relação do homem com Deus, era uma relação de respeito através do medo. E Jesus nos apresenta a Deus como um Pai extremamente amoroso. Por ser Jesus um educador por excelência, por ser Jesus um mestre por excelência, ele utiliza também a técnica da repetição na relação ensino-aprendizagem, para que nós possamos perceber a paternidade de Deus. Ele diz: olha as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas o Pai as alimenta todos os dias. Vede como crescem os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, não fazem roupa, mas vos afirmo que nem Salomão se vestiu como um deles. Ora, se o Pai, olha a relação do Pai, se o Pai alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, que não farão de vós que sois seus filhos, homens de pouca fé. Ele diz também, quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora a teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê o que se passa em segredo, te escutará. E quando pedem a Ele para ensinar a orar, como Ele começa? Pai nosso que está nos céus. Então Jesus nos traz uma relação de amor, uma relação paternal, não mais o Deus da guerra, o Deus da espada, o Deus do medo, mas o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus que acolhe. É interessante que Jesus, ele traz um novo paradigma de relação entre as pessoas. Por exemplo, em relação às mulheres. O primeiro fenômeno em público que Jesus realiza,
A transformação da água em vinho na festa de Caná foi a pedido de uma mulher, a sua mãe, Maria de Nazaré. A primeira vez que Jesus diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, foi a uma mulher, Fotina, a mulher samaritana. Jesus foi quem primeiro levantou a voz para defender a mulher, aquela mulher que ia ser apedrejada, porque era muito interessante, se apedrejava a adúltera, mas não se apedrejava o adúltero. A mulher era execrada, era massacrada. E Jesus, sabendo o coração daquelas criaturas, ele pega uma pedra e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os homens idosos que viveram mais e por terem vivido mais, erraram mais, foram os primeiros a largar as pedras. Depois os jovens, que naquela época obedeciam os idosos, perceberam que os idosos, largando as pedras, eles também largariam, e a mulher fica só. E ele diz: mulher, cadê aqueles que te condenam? Eu também não te condeno. Agora vá e não tornes a pecar. E a quem Jesus aparece depois da morte? Não foram aos seus discípulos. Ele apareceu a Madalena, uma cortesã, e ela foi a que deu a notícia da imortalidade, da vida perene que vencia a morte. Então Jesus, ele traz um novo conceito de relação entre as criaturas, da misericórdia, do perdão, do amor. Outro detalhe importante da história de Jesus, que serve para todos nós. Quem foram os discípulos de Jesus? Os 12. Se analisarmos a personalidade de cada discípulo, veremos arquétipos do ser humano. E olha quem Jesus escolheu. Tomé. Vamos citar apenas alguns. Tomé que vivia um conflito muito grande. O seu coração queria acreditar, mas o seu cérebro não deixava. Fervilhava na dúvida. Jesus escolheu Pedro. Pedro, que naquele momento simbolizava a humanidade. Pedro tinha arroubos de violência para, segundos depois, chorar. Pedro, que muitas vezes era agressivo e no mesmo instante, arrependido, chorava. E Jesus o escolheu. Jesus escolheu Judas, que trazia conflitos profundos, que não sabia entender a diferença entre o poder espiritual e o poder material. E traz Jesus, mas não traiu por causa das 30 moedas. Ele traiu porque ele esperava que Jesus, quando sentisse a espada de Roma no pescoço, iria chamar seus anjos, os exércitos iriam dominar, e ele seria o braço político. Entretanto, quando ele percebe Jesus se entregando como um cordeiro, ele se mata, porque ele amava Jesus. Jesus escolheu Bartolomeu, que sofria de depressão, era muito triste. Olha que coisa interessante. Todos os discípulos de Jesus traziam conflitos e problemas. Por que Jesus escolheu essas pessoas? Simples. Dos 12, 11 nasceram na Galileia, eram pescadores. Apenas Judas nasceu em Quiriote, na Judeia. Jesus tinha um propósito. Analisem comigo. Se Jesus escolhesse 12 espíritos altamente elevados, 12 espíritos que praticamente não se equivocassem, hoje nós diríamos: não há condição de ser discípulo de Jesus. Olha aí quem ele escolheu. Rapaz, só tinha espírito de escola. Como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Ele escolheu pessoas simples, ele escolheu pessoas com conflitos, ele escolheu pessoas problemáticas que entre si às vezes brigavam, para que nós pudéssemos dizer: eu também posso. Eu também vou ser discípulo de Jesus. Eu vou seguir os seus passos, porque eu o amo profundamente. E o amor de Jesus. No livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, e nós nos emocionamos quando falamos disso, é uma emoção muito grande. No livro Luz do Mundo, Jesus faz para nós
uma declaração de amor. Observem o que ele diz, é mais ou menos assim: vós sois a minha longa dor, vós sois o grande amor da minha vida. Sem mim, vocês estão dispersos pelo mundo, e sem vocês eu sofro na solidão. Olha que coisa linda! Vós sois a minha longa dor. Há quantas encarnações Ele nos acompanha? Acompanha as nossas quedas, os nossos crimes, os nossos erros, os nossos desvios, o nosso egoísmo. Acompanha o nosso sofrimento. Nós somos sim a longa dor dele. Mas ele também diz: vós sois o grande amor da minha vida. Sem mim, vocês estão dispersos pelo mundo. Já pensou se não tivéssemos Jesus como modelo? Se não tivéssemos Jesus como farol de nossas vidas? E o mais lindo é quando ele diz: e sem vocês eu sofro na solidão. Imagine, ele nos quer ao seu lado. Ele nos quer junto dele. Quando ele está para partir para o mundo espiritual, ele diz: vou para a casa do meu Pai, preparar para vós o reino que para vós foi criado antes que o mundo existisse. Porque aonde eu estou, eu desejo que vocês estejam também. Não tenhamos dúvida, meus queridos, Jesus, Ele é o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Ele está conosco a cada instante, a cada momento. Os ensinamentos de Jesus, eles podem nortear a nossa vida. Qualquer dúvida que tivermos, qualquer situação em que nos encontrarmos de dificuldade, nós encontraremos no Evangelho de Jesus o lenitivo, o bálsamo, o alívio e a luz. Um professor e um mestre por excelência. Enquanto muitas vezes nós, que dizemos que somos palestrantes, nós gostamos de falar difícil, já pensou? Numa palestra a gente chega e fala: nós somos seres cognoscentes nesse espaço hermenêutico, portadores de idiosincrasias no esforço epistemológico. Só para as pessoas saírem e dizerem assim: rapaz, que palestra maravilhosa, como fala bem aquele rapaz. Não entendi nada, mas o que ele falou foi muito bonito. Jesus não. Jesus fazia o difícil ficar fácil. Ele falava por parábolas, ele contava histórias, mas ele não contava história apenas por contar. Não, ele contava história daquilo que o povo fazia. Para os pescadores, ele contava a história das redes, dos peixes. Para aqueles que plantavam, os agricultores, ele falava do grão de mostarda. Ele falava da parábola do semeador. Ele falava do trigo, do joio. Para os comerciantes, ele falava da dracma perdida. Ele falava dos talentos. Para todos, ele falava de amor. E dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e puro de coração, e tereis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nesse momento crítico, em que a humanidade vive, em que a sociedade estertora, em que o ser humano sofre com as depressões e o vazio existencial, Jesus é aquele que preenche os nossos corações. É aquele que ilumina a nossa vida. É aquele que nos convida para uma transformação, para a percepção que estamos aqui de passagem, que o reino verdadeiro nos espera, um reino de amor. E é por isso que nesse momento desejamos dizer a Ele: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossas vidas, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de Tua providência incomensurável.
doador da vida. Auxilia-nos a distribuir ressurreição nos vales sombrios da morte. Príncipe da paz, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Distribuidor do sumo bem, não permita que os nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos irmãos que padecem nos círculos do sofrimento. Embaixador angélico, não nos concedas paz. Enquanto não vencermos os monstros do orgulho e do egoísmo, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Que Jesus possa nascer em nossos corações, que Jesus possa crescer dentro de nós, que Jesus possa se expandir e se irradiar através de nós, para que nós possamos ser no mundo páginas vivas do seu Evangelho de amor e luz. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine, hoje, agora, amanhã e sempre. Muita paz.